Oi, pessoal! A gente sabe que lidar com a perda de alguém da família é, sem dúvida, um momento muito difícil. E para complicar, ainda vem toda aquela burocracia do INSS, não é? Foi pensando em ajudar a descomplicar isso que a gente montou este guia sobre a pensão por morte. A ideia é explicar tudo de um jeito claro, direto e sem enrolação. Essa é a pergunta que muita gente se faz, porque além da dor da perda, a preocupação financeira pode desestabilizar completamente uma família. Mas olha, existe um benefício pensado exatamente para amparar os dependentes nesse momento. E essa solução é a famosa pensão por morte. De forma bem simples, é um amparo financeiro do INSS para ajudar a família a se organizar. Mas quem exatamente tem direito? Como funciona todo o processo? É o que a gente vai entender passo a passo a partir de agora. Então aqui está o nosso roteiro. Vamos ver o que é a pensão, quem tem direito, por quanto tempo ela dura, como o valor é calculado e, claro, como e quando pedir. Vamos começar pelo começo, os requisitos básicos. Para a pensão ser liberada, 3 condições fundamentais precisam ser cumpridas. Pensa que são como 3 chaves que abrem a porta para receber o benefício. Se faltar só uma, a porta simplesmente não abre. E as 3 chaves são essas. Primeiro, óbvio, é preciso comprovar o falecimento. Segundo, a pessoa que faleceu tinha que ter a qualidade de segurado, ou seja, ela contribuía para o INSS ou ainda estava no chamado período de graça. E terceiro, quem pede o benefício precisa provar que era de fato um dependente. Com esses 3 pontos resolvidos, a gente pode seguir em frente. Bom, a lei organiza os dependentes em classes. Isso funciona como se fosse uma fila de prioridade, sabe? Se tiver alguém na primeira classe da fila, quem está nas classes seguintes, infelizmente, não tem direito ao benefício. A classe 1 é a prioridade máxima. Nela estão cônjuges, companheiros e filhos. E para eles, a dependência econômica é presumida, ou seja, não precisa provar. Agora, se não tiver ninguém da classe 1, aí sim os pais, que são da classe 2, podem pedir, mas eles precisam provar que dependiam financeiramente daquela pessoa. E só se não houver ninguém das 2 primeiras classes é que os irmãos da classe 3 entram na jogada e também precisam provar a dependência. Agora, se liga nesse dado, isso aqui é muito sério. A maior dificuldade, o que mais faz o INSS negar o pedido de pensão, é a comprovação da união estável. É um obstáculo gigante para muita gente, e é por isso que o que a gente vai ver agora é tão importante. O INSS é bem claro, só testemunha não adianta. É preciso ter o que eles chamam de provas materiais, documentos, e aqui tem vários exemplos. Conta conjunta, certidão de nascimento de filhos, contas de luz e água no mesmo endereço. Tudo isso ajuda a construir um caso forte. A regra é, quanto mais documentos, melhor. Muita gente ainda acha que a pensão por morte é para a vida toda, mas isso mudou. A duração do benefício hoje em dia depende de algumas regras e a gente precisa entender muito bem as 2 principais, as 2 regras de ouro. A primeira regra é a dos 4 meses. A pensão vai durar só esse tempinho se o falecido tinha menos de 18 contribuições ou se o casamento ou a união estável tinha menos de 2 anos. Para ter um benefício mais longo, as 2 condições precisam ser cumpridas: mais de 18 contribuições e mais de 2 anos de relacionamento. É e, não ou. Ok, se as condições que a gente acabou de ver foram cumpridas, aí entra a idade do dependente que sobreviveu. É a idade na data do óbito que vai definir por quanto tempo a pensão será paga. Como dá para ver na tabela, quanto mais velha a pessoa, maior o tempo do benefício. E a pensão vitalícia, para a vida toda, só a partir dos 45 anos de idade. E para os filhos, como fica? Aqui a regra é bem direta. O benefício vai até os 21 anos de idade, ponto. Existe um mito de que se o filho estiver na faculdade, a pensão continua, mas isso, gente, não é verdade. A única exceção é para filhos com alguma invalidez ou deficiência grave. Estamos na metade do caminho. E se essas informações estão ajudando a clarear as coisas, que tal dar uma força para o nosso trabalho? Considere curtir, se inscrever no canal, comentar e compartilhar este conteúdo. Assim, mais pessoas podem entender seus direitos. Tudo bem? Vamos falar de dinheiro. A reforma da Previdência de 2019 mexeu bastante no cálculo da pensão. Para ser sincero, tornou tudo mais complexo e, na maioria das vezes, o valor final acabou ficando menor. O cálculo funciona assim. O INSS pega o valor da aposentadoria que a pessoa recebia ou que teria direito de receber. Desse valor, a pensão vai ser uma cota familiar de 50%, mais um bônus de 10% para cada dependente. Vamos ver na prática como isso fica. Este gráfico mostra direitinho. Se for um dependente só, por exemplo, a viúva, o valor fica em 60% do benefício base.
Se for a viúva mais um filho, ou seja, 2 dependentes, sobe para 70%. E o valor só chega em 100% se tiver 5 ou mais dependentes na família. E aqui vem um detalhe que muita gente acha bem injusto. Quando um filho faz 21 anos e perde o direito à pensão, a parte dele de 10% não é repassada para a mãe ou para os outros irmãos. Essa cota simplesmente some e o valor total do benefício da família diminui. E quem já é aposentado e fica viúvo, por exemplo? Sim, é possível receber aposentadoria e pensão por morte ao mesmo tempo. Mas atenção, não se recebe o valor integral dos dois. A regra é clara, recebe-se 100% do benefício que for maior e só uma parte do menor, um percentual que vai diminuindo conforme o valor. Chegamos na parte prática. Quando pedir a pensão? Olha, o momento da solicitação é crucial. Perder o prazo não faz ninguém perder o direito ao benefício em si, mas pode fazer perder um bom dinheiro de retroativos. O ponto-chave aqui é esse, o pagamento retroativo. Para a maioria dos dependentes, o pedido tem que ser feito em até 90 dias depois do falecimento. Fazendo isso, o pagamento é garantido desde o primeiro dia. Para filhos menores de 16 anos, o prazo é maior, de 180 dias. Se esses prazos forem perdidos, a pensão só começa a ser paga a partir da data do pedido no INSS. Hoje em dia, o processo é quase todo digital, o que facilita bastante. O caminho ideal é usar o site ou o aplicativo Meu INSS. Lá o sistema vai guiando o que fazer. É só juntar os documentos, fazer o login e iniciar um novo pedido. O telefone 135 continua sendo a alternativa para quem não tem acesso à internet. E assim, chegamos ao final do nosso guia. Eu agradeço muito a companhia de quem ficou até aqui. Lembre-se que o nosso canal está cheio de outros materiais sobre direitos que podem ser muito úteis. Fique à vontade para explorar e tirar outras dúvidas. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Agora que as regras estão mais claras, o que uma família pode fazer para se preparar? Saber o que fazer é o primeiro passo. E claro, para quem precisar de uma análise mais específica do seu caso, de uma orientação profissional, vou deixar um link aqui nos comentários para consulta com o advogado. Muito obrigado e até a próxima!